Desde tempos remotos, o mundo tem sido desafiado por surtos epidêmicos que alteraram o destino de milhões de pessoas e deixaram marcas permanentes em nossa sociedade. Você já se perguntou como essas doenças mortais e implacáveis conseguiram se espalhar rapidamente e causar danos irreparáveis? Em nosso vídeo de hoje, exploraremos as páginas mais sombrias da história, mergulhando nas pandemias mais mortais e devastadoras já registradas. Então ajeite a sua posição na cadeira, pegue uma água e bora para o vídeo. Roda a vinheta. A peste negra. No século XIV, durante a Idade Média, uma grande pandemia conhecida como a peste negra assolou a Europa. Essa pandemia teve origem na Ásia, onde a bactéria Yersinia pestis era endêmica em roedores, especialmente em ratos e pulgas. Com o avanço do comércio e das rotas de navegação marítima, as pulgas infestadas encontraram seu caminho até os portos europeus, espalhando a peste bubônica de forma alarmante. Acredita-se que a Rota da Seda e as rotas comerciais do Mar Mediterrâneo foram grandes catalisadores desse surto. A peste negra chegou à Europa em 1347 e rapidamente se espalhou pelas cidades e vilarejos. As condições precárias de higiene, a superpopulação e a falta de conhecimento sobre a doença contribuíram para sua propagação desenfreada. Em questão de anos, estima-se que entre 75 e 200 milhões de pessoas tenham sido vitimadas pela peste bubônica, resultando em uma drástica redução da população europeia. Os sintomas da peste bubônica eram assustadores. As pessoas infectadas desenvolviam febre alta, calafrios, dores intensas nas articulações e, como o nome sugere, nódulos ou bubões dolorosos nas axilas, virilhas e pescoço. Durante esse período sombrio, o medo e a desesperança dominaram as pessoas. A peste bubônica causou não apenas uma grande perda de vidas, mas também deixou um impacto social e econômico duradouro. As cidades foram abandonadas, a produção agrícola foi interrompida e o comércio entrou em colapso. Com o tempo, as medidas de controle da doença foram implementadas, como quarentenas, isolamento de doentes e melhorias na higiene pública. Essas medidas ajudaram a controlar a propagação da peste bubônica, mas ela ainda persiste em algumas regiões até os dias de hoje. Se você está curtindo esse tema, dá uma curtida nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. Assim, vocês nos ajudam a trazer ainda mais conteúdo legal e a alcançar a nossa meta de 1000 inscritos. Contamos com o apoio de vocês. E agora vamos voltar ao vídeo. Gripe espanhola. A gripe espanhola teve origem durante a Primeira Guerra Mundial e se espalhou rapidamente pelo mundo. A doença foi causada por um subtipo do vírus influenza A, conhecido como H1N1. Diferentemente de outras pandemias de gripe, a gripe espanhola afetou desproporcionalmente adultos jovens e saudáveis, em vez de grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos. A rápida disseminação da gripe espanhola foi impulsionada pelas condições da época, como as movimentações de tropas militares durante a guerra e a aglomeração de pessoas em espaços lotados, como hospitais e estações de trem. Além disso, a falta de medidas de prevenção efetivas e a falta de conhecimento sobre o vírus também contribuíram para sua propagação desenfreada. A pandemia atingiu praticamente todos os cantos do mundo, afetando cerca de 1/3 da população global na época. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas tenham perdido a vida devido à gripe espanhola. O número de mortes foi assustadoramente alto, superando o total de mortes causadas pela Primeira Guerra Mundial. Os sintomas da gripe espanhola eram semelhantes aos de uma gripe comum, como febre alta, dores no corpo, fadiga e tosse. No entanto, em muitos casos, a doença progredia rapidamente para complicações graves, como pneumonia, insuficiência respiratória e até mesmo morte. A falta de tratamentos eficazes e a ausência de uma vacina tornaram o controle da pandemia ainda mais desafiador. Apesar dos desafios enfrentados, a comunidade médica e científica se mobilizou para responder à gripe espanhola. Pesquisadores trabalharam arduamente para entender a natureza do vírus, desenvolver tratamentos paliativos e implementar medidas de controle. Algumas cidades adotaram estratégias como quarentenas, fechamento de escolas, proibição de eventos públicos e uso de máscaras faciais como forma de minimizar a propagação do vírus. Embora as estratégias de controle tenham variado em eficácia, ficou claro que a rapidez na implementação de medidas preventivas foi crucial para limitar a disseminação da doença. Com o tempo, a gripe espanhola acabou diminuindo sua intensidade e se tornou menos virulenta, deixando de ser uma ameaça generalizada. Os esforços contínuos para entender e combater a gripe espanhola contribuíram para avanços significativos na pesquisa médica. Esse conhecimento adquirido foi fundamental para o desenvolvimento de vacinas contra a gripe e para a criação de medidas preventivas mais eficazes em futuras pandemias. Além disso,
A pandemia despertou um maior reconhecimento da importância da saúde pública e da necessidade de estratégias coordenadas de resposta a surtos de doenças. As lições aprendidas com a gripe espanhola ajudaram a estabelecer as bases para a criação de sistemas de vigilância epidemiológica, o fortalecimento de infraestruturas de saúde e a implementação de medidas de prevenção mais efetivas. Varíola. A varíola teve origem há milhares de anos e se espalhou pelo mundo. Essa doença era altamente contagiosa e transmitida de pessoa para pessoa, principalmente através das vias respiratórias. A taxa de mortalidade da varíola variava, mas era particularmente alta em populações não imunes, chegando a 30% das pessoas infectadas. A doença se manifestava através de sintomas como febre alta, erupções cutâneas características e lesões que se formavam nas membranas mucosas da boca, nariz e garganta. Essas lesões, conhecidas como pústulas, causavam intensa dor e coceira. A varíola teve um impacto significativo na história da humanidade. Ela afetou povos indígenas durante a colonização das Américas, dizimou populações inteiras e alterou o curso de batalhas e guerras. Durante a Segunda Guerra Mundial, a varíola ainda era uma preocupação para as forças militares, e a vacinação em massa era uma medida de proteção adotada pelos exércitos. No entanto, foi com o advento da vacinação que a história da varíola começou a mudar. Edward Jenner, um médico inglês, desenvolveu a primeira vacina contra a varíola no final do século XVIII. Ele observou que as pessoas expostas ao vírus da varíola bovina, uma forma mais branda da doença, pareciam desenvolver imunidade contra a varíola humana. Essa descoberta levou ao desenvolvimento da vacinação contra a varíola, que envolvia a inoculação do vírus da varíola bovina em indivíduos para estimular uma resposta imunológica. Essa abordagem foi amplamente adotada e, ao longo dos anos, avanços na ciência e na tecnologia permitiram a produção de vacinas mais seguras e eficazes. Em 1967, a Assembleia Mundial da Saúde lançou um programa global de erradicação da varíola. Esse programa envolveu uma campanha maciça de vacinação em todo o mundo, especialmente em regiões onde a doença ainda era endêmica. Com o tempo, a cobertura vacinal aumentou e os casos de varíola foram diminuindo gradualmente. Finalmente, em 1980, a Organização Mundial da Saúde anunciou a erradicação da varíola, tornando-a a primeira doença viral a ser eliminada pela ação humana. Esse marco histórico foi alcançado graças aos esforços conjuntos de governos, profissionais de saúde e organizações internacionais. A erradicação da varíola também teve um impacto duradouro no campo da saúde pública. Ela demonstrou que é possível controlar e eliminar doenças através de esforços coordenados e programas de vacinação em larga escala. Esse sucesso inspirou a implementação de programas semelhantes para combater outras doenças, como a poliomielite, o sarampo e a rubéola. Coronavírus. A pandemia de coronavírus que ocorreu em 2020 foi um evento sem precedentes na história moderna. O coronavírus, também conhecido como SARS-CoV-2, é um vírus altamente contagioso que causa a doença conhecida como Covid-19. A pandemia teve início na cidade de Wuhan, na China, no final de 2019, e se espalhou rapidamente por todo o mundo, afetando milhões de pessoas em diferentes países. A pandemia teve um impacto significativo em diversos aspectos da sociedade, incluindo a saúde pública, a economia global, a educação, o turismo e a vida cotidiana das pessoas. Houve um aumento na demanda por equipamentos médicos, como respiradores e equipamentos de proteção individual, além de uma corrida global para desenvolver vacinas eficazes. No entanto, a pandemia também trouxe à tona a resiliência e a capacidade de adaptação das comunidades em todo o mundo. Houve um esforço global para compartilhar informações científicas, colaborar na pesquisa de vacinas e tratamentos e fornecer suporte mútuo durante esses tempos difíceis. A pandemia de 2020 serviu como um lembrete importante da importância da cooperação global, da preparação para emergências de saúde e da necessidade de sistemas de saúde robustos. Além disso, destacou a importância da disseminação de informações precisas e da adesão a medidas de prevenção, como a higiene das mãos, o distanciamento social e a vacinação. A experiência com a pandemia de coronavírus certamente moldará a forma como enfrentamos futuras emergências de saúde e nos lembrará da importância da ciência, da colaboração e do cuidado coletivo. E assim chegamos ao fim dessa fascinante jornada. Esperamos que você tenha apreciado esse mergulho no passado, compreendendo a magnitude dos desafios enfrentados pela humanidade ao longo dos séculos. É fundamental lembrar que as pandemias não são apenas eventos distantes no tempo, mas também permanecem uma realidade presente em nossas vidas. A pandemia da Covid-19 é um lembrete doloroso dessa verdade. Portanto, é imprescindível que todos nós nos unamos e ajamos de forma responsável para prevenir e combater essas doenças. Se você chegou até aqui,
comente um emoji de vacina e compartilhe esse vídeo com algum amigo que goste de história. Nos vemos em um próximo vídeo, até lá!